A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal da Meia-Noite com a edição do Miguel Cordeiro e em destaque o PS abre o Congresso com críticas ao Governo e a Montenegro. Com um aviso importante, José Luís Carneiro avisa Luís Montenegro que se o PS for excluído do acordo para o Tribunal Constitucional, a relação entre os dois partidos vai mudar. Na intervenção de abertura do Congresso do PS, em Viseu, José Luís Carneiro falou sobretudo para Luís Montenegro, deixou avisos sobre o caminho que o Primeiro-Ministro quer escolher, mas Carlos Pedro também deixou recados internos. 8 meses depois de assumir a liderança do partido, com feridas das últimas legislativas e uma semana após ver essa liderança reforçada, José Luís Carneiro quis deixar uma mensagem para fora. No momento em que muitos questionavam o nosso futuro, no momento em que muitos determinavam o nosso declínio, caras e caros camaradas, afinal, estamos vivos. Vivos e prontos para o combate, incluindo o próprio secretário-geral que apontou baterias ao Primeiro-Ministro. A Luís Montenegro volta a pedir que escolha entre o PS e o Chega. Cabe ao Governo decidir se quer a via da moderação, em que poderá contar com o PS, ou se prefere capitular perante a demagogia e o populismo. Diálogo com um governo que acusa de falta de humildade democrática, o mesmo diálogo que não vai impedir o PS de ser oposição sem bloqueios. Sem bloqueios, mas se o tema for o Tribunal Constitucional, o líder dos socialistas admite que, se tiver de dizer não, dirá não. Há linhas que não se negociam. A Constituição não se relativiza. A democracia não se instrumentaliza. Se tentarem desfigurar os equilíbrios do nosso sistema democrático, começando por tentar desequilibrar o Tribunal Constitucional, ouvirão da nossa parte um rotundo não. Não podem ofender esses valores fundamentais. Dentro do partido há quem esteja desconfortável com a ideia de que o PS é um parceiro do Executivo, apontam alguma indecisão nas opções de José Luís Carneiro e o tema até vai ter direito a uma moção setorial neste Congresso. Sem se colar ao Governo, o líder do PS manda uma mensagem também para dentro do partido. Um partido que quer governar o país tem de começar por saber unir-se a si próprio. Quem quer unir lá fora tem que saber começar por manter-se unido cá dentro. No arranque deste Congresso, Carneiro falou de habitação, saúde e política externa, com foco na guerra no Irão. O socialista apontou o dedo às medidas insuficientes do Governo. O Governo tem o dever de agir e não, como fez ainda hoje, agir de forma incompleta e insuficiente para responder ao aumento do custo de vida. José Luís Carneiro, no arranque deste Congresso número 25 do PS, em Viseu, terra onde os socialistas venceram pela primeira vez nas últimas eleições autárquicas. Destaques do discurso de abertura de José Luís Carneiro. O primeiro dia de Congresso terminou com uma atuação de Bárbara Tinoco. Amanhã os trabalhos retomam às 10 da manhã. Em Leiria, depois do período de tempestades, o Ministro da Educação diz que é preciso aprender a lidar com a adversidade. Mas reconhece também o Ministro que nenhum país está preparado para uma coisa que nunca aconteceu. Fernando Alexandre discursou esta tarde num evento sobre a reconstrução em Leiria e deixou referências a essas tempestades que afetaram Portugal no início deste ano. Neste sentido, o Ministro diz que é preciso desenvolver competências para lidar com a adversidade, não só com o mau tempo, mas também com outro tipo de catástrofes, como sismos ou incêndios, e diz que é preciso preparar a população, diz que é preciso que o Estado crie condições também para que isso possa acontecer. E o autarca de Leiria pede ao IPMA para analisar as previsões que fez antes da depressão Christine. Diz que é importante fazer isso para conseguir melhorar os modelos de previsão. O autarca de Leiria, Gonçalo Lopes, diz que todos em Leiria estão recordados dos avisos que o IPMA lançou a 26 e 27 de janeiro, antes da tempestade, e recorda que os modelos de previsão do IPMA apontavam
para uma entrada da tempestade entre Mira e a Figueira da Foz. Não foi isso que aconteceu, entrou pela região de Leiria e recorda também Gonçalo Lopes que havia a correr na internet vários modelos feitos por outros especialistas, incluindo alguns jovens cientistas que acertaram no sítio onde entrou a tempestade. Perante isto, o autarca pede ao IPMA para fazer um balanço do que aconteceu e diz, cito, vamos precisar mesmo de um instituto capaz de ter mais informação, mais estações, mais imagens, mais valorização e mais participação científica para encontrar modelos de prevenção mais ajustados. O autarca recorda que uma previsão mais precisa ajuda as autoridades a posicionarem os meios. Mudamos de tema. Donald Trump diz que as negociações com o Irão estão a correr bem e refere-se ao Estreito de Hormuz como Estreito de Trump. São palavras do presidente norte-americano num comício em Miami. Nesse discurso, Donald Trump repetiu várias ideias que tem deixado nos últimos dias, como, por exemplo, que a NATO não ajuda os Estados Unidos da América ou que o Irão quer desesperadamente chegar a um acordo. No entanto, revela Donald Trump que muito recentemente, o Irão enviou 8 petroleiros para os Estados Unidos da América como sinal de que estão dispostos a negociar. Depois, num tom mais sarcástico, alterou o nome do Estreito de Hormuz. They said we're going to send you 8 ships of oil. And then they actually said we're going to add an extra 2. O Irão disse-nos que ia enviar 8 petroleiros e depois eles disseram que iam adicionar mais 2 e passámos a ter 10 petroleiros. E apenas aí é que as pessoas perceberam que estávamos mesmo a negociar. E estamos a negociar. Mas eles têm de abrir. Eles têm de abrir o Estreito de Trump, quer dizer, o Estreito de Hormuz. Peço desculpa, que erro terrível. As fake news vão dizer que eu errei, mas eu não erro. Comigo não há acidentes. The fake news will say he accidentally said no. There's no accidents with me, not too many. Ainda no discurso, Donald Trump disse que a economia vai disparar depois do final da guerra no Médio Oriente. Diz também que os Estados Unidos da América têm ainda mais de 3.500 alvos para atingir e que isso vai ser feito muito rapidamente. Diz Donald Trump que as relações entre a Arábia Saudita e Israel também têm de ser restauradas depois deste conflito. E o analista em política internacional Bernardo Valente entende que o Irão tem o conflito e os Estados Unidos na mão com o bloqueio do Estreito de Hormuz. Declarações no gabinete de guerra desta noite. Bernardo Valente debruçou-se sobre as declarações de Marco Rubio, que hoje disse que as negociações vão durar semanas e não meses. Entende Bernardo Valente que se percebeu, através dessas declarações, que os objetivos da administração Trump mudaram. Temos esta sequência de declarações de Marco Rubio hoje e todas elas bastante fortes e interessantes para aquilo que será o desenrolar do conflito, mas percebemos também que o objetivo neste momento da administração norte-americana é abrir o Estreito de Hormuz. Portanto, o objetivo hoje é um objetivo que não existia quando a intervenção dos Estados Unidos começou. E o Irão percebeu que, através do Estreito de Hormuz e da disrupção que causa no mercado internacional, através do bloqueio do Estreito de Hormuz, tem os Estados Unidos na mão e tem também a duração do conflito na mão. As palavras de Bernardo Valente na edição desta noite do Gabinete de Guerra, programa que está disponível em podcast. Passamos ao desporto. Roberto Martínez diz que o jogo frente ao México é um ótimo desafio de preparação para o Mundial. Conferência de imprensa da antevisão, esse jogo que acontece de sábado para domingo, com muitos elogios de Roberto Martínez à seleção adversária, o México, e ao estádio onde Portugal vai jogar, o Estádio Azteca. Todos os adeptos do futebol têm uma história, uma ideia de um jogo no Azteca, um estádio mítico, uma seleção mítica. Os jogadores adoram também vestir a camisola da seleção mexicana, então é um adversário para nós diferente, um estilo, uma seleção da CONCACAF, agressiva, muita intensidade, muita qualidade individual no jogo interior, então é um bom desafio. Portugal joga de sábado para domingo no México. A hora portuguesa vai ser às 2 da manhã, precisamente no momento em que muda a hora. O jogo começa à 1, mas nessa altura muda a hora e, portanto, será às 2 da manhã. Pode acompanhar o jogo com relato e análise aqui na Rádio Observador. Sim, durante a madrugada. A emissão especial começa à 00:30, nessa madrugada de sábado para domingo. E antes de fecharmos este Jornal da Meia-Noite, Miguel, vamos a outros temas em destaque. Ainda no desporto, Luís Soares, avançado do Sporting, foi suspenso por um jogo pelo gesto que fez num encontro frente ao Futebol Clube do Porto, na Taça de Portugal, em causa o momento no clássico da primeira mão dessa meia-final da Taça, em que o jogador colombiano fez um gesto a insinuar que o árbitro estava a roubar o encontro para o lado do Futebol Clube do Porto. Agora, falha o próximo jogo oficial do Sporting, neste caso, o encontro frente ao Santa Clara, na sexta-feira da próxima semana, no estádio José Alvalade, um jogo a contar para o campeonato.
Os preços dos combustíveis vão baixar, o gasóleo deve descer 1 cêntimo e a gasolina 2,5 cêntimos. Esta redução vai sentir-se nos combustíveis na próxima segunda-feira. Para fechar, Filipa, costumas utilizar a Wikipédia? Atualmente não me lembro da última vez que usei a Wikipédia. Acho que com a chegada de ChatGPT e coisas do género... Usas a inteligência artificial? Sim, senhor. Já não me lembro da última vez mesmo que usei a Wikipédia. Bem, mas sendo então, que o problema é que há aqui um problema na relação entre ChatGPT e Wikipédia, muito porque o ChatGPT utiliza muita informação da Wikipédia e a Wikipédia não gosta propriamente disso. Entendo. E estas ferramentas estão basicamente costas voltadas, mas é principalmente um desconforto da Wikipédia com as plataformas de inteligência artificial. Vamos lá a essas explicações, pode ser? O que é que acontece agora? A Wikipédia baniu todos os artigos que sejam escritos na Wikipédia com recurso à inteligência artificial. Este site é alimentado por qualquer utilizador da internet que fica agora proibido de utilizar ferramentas de inteligência artificial para escrever ou reescrever artigos que são publicados. A decisão surge depois de uma mudança das políticas internas da Wikipédia. Ainda assim, os editores podem recorrer à inteligência artificial para fazer algumas alterações dos artigos, por exemplo, a sugerir revisões básicas de edição de texto, desde que não introduzam novo conteúdo. Para já, as regras só se aplicam à versão inglesa desta enciclopédia online. Muito bem, Miguel Cordeiro, a fechar este Jornal da Meia-Noite. Ia dizer até amanhã, mas amanhã não estás cá. Eu também não estou cá, portanto, bom fim de semana.